Olá, olá pessoal, vamos começar a nossa aula 7. Vamos começar a nossa aula 7. O tema vai ser Austrália, seguindo aquilo que a gente havia combinado, conversado através do nosso grupo de WhatsApp, sobre os temas que interessavam vocês. Um deles foi incêndios ambientais na Austrália, florestais, perdão. Mas acabou que a hora que fui separar o tema, ler as notícias, eu achei que era muito pouco. Então eu decidi invadir um pouco a área de geografia geral. Não sei se é a baixinha lá, a Cecília, que dá aula para vocês, de geral, né? Mas enfim, eu peguei e vou passar um pouco pelas características gerais do continente da Oceania, em especial a Austrália, para que a gente tenha um pouco mais de conteúdo. Mesmo assim, eu acredito que essa aula vai ser uma aula mais curta. Isso aí é indiferente para vocês. Quer dizer, para vocês é bom, para mim é diferente. Mas enfim, vamos iniciar então, sem mais delongas. Começando pelo que eu disse de características gerais, vou traçar um panorama geral do país com algumas coisas que eu acho relevantes. De geografia física, um pouco de geografia humana também, né? Mas enfim, a Oceania, que é o menor continente de todos que nós temos no planeta Terra, é aquele que é caracterizado por 14 países, principalmente temos como porção, entre aspas, continental, a Austrália e a Nova Zelândia. Também são outras partes que compõem o continente da Oceania, a Polinésia, que é aquela que a gente conhece, né? Tem Tahiti, né? A Polinésia francesa, Bora Bora, que é sempre aquela imagem, aqueles chalezinhos, assim, no mar, muito azul, né? Super bonito. A Melanésia e a Micronésia, que são essas outras subdivisões. Então, a gente tem a gente tem 14 países e várias ilhas, né? Tanto é que Micronésia são muitas ilhas, Melanésia remete à melanina, que é a coloração, a pigmentação, é a substância que dá pigmentação escura na pele, né? E a Polinésia de muitas ilhas. Tá. Inclusive, nesse momento, uma das ilhas da Polinésia, salvo me engano, Polinésia, que é Tuvalu, tem ficado bastante em voga porque com o derretimento das calotas polares, né, o nível do oceano tem aumentado. Como é uma região insular é de ilhas, né, essa ilha de Tuvalu, ela pode ser, os estudos indicam que no futuro próximo ela vai ser coberta pelo oceano, né? É um país, é uma ilha com um país, e as pessoas vão ficar todas desabrigadas, né? É interessante, a Austrália já disse que receberá essas pessoas, todas essas pessoas. Tá, os climas. Depois eu acredito que a gente tenha um mapa mostrando a divisão climática, mas apesar de ser, e agora eu estou falando da Austrália, apesar de ser um pequeno continente, né, o território da Austrália é muito extenso, certo? Então, a gente tem uma variedade tanto de vegetação quanto climática, e inclusive humana. E por ser composto... Bom, enfim, vamos com calma, vamos começar pelo clima. Bom, temos o clima tropical típico, que é esse que a gente conhece aqui que a gente tem no Brasil, né? No Brasil nós temos vários, nós temos o tropical de altitude, nós temos o tropical o continental e o oceânico, o tropical típico, é desse que nós estamos falando agora. O Mediterrâneo, que eu vou dar uma especial atenção, o equatorial, que é similar ao que nós temos, né, na região da Amazônica, o árido tropical, que é muito similar ao semiárido, que vai estar muito presente na região interior da Austrália, né, porque é um país muito grande, né, como eu disse, e o temperado oceânico. Também nós vamos falar um pouco sobre ele. Agora, a respeito da formação geológica. É um país muito rico, né, porque eles são formados basicamente um relevo antigo, desgastado, formado por planaltos e planícies, o que favorece aquela formação de escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são onde se concentram as riquezas minerais. Então, bauxita,
A Austrália é um grande exportador de bauxita, que é o minério utilizado para a produção do alumínio, concorre inclusive com o Brasil, certo? Acho que hoje é o principal exportador desse produto para o mundo, mas também de minério de ferro, certo? E níquel, são todas exportações da Austrália, que é um país com uma riqueza mineralógica muito grande, certo? É o oposto de planícies sedimentares, que essas regiões favorecem a formação de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural. Bom, vamos falar um pouco da questão econômica, né? De qual é a dinâmica econômica desse país. Como eu já disse, a exportação de commodities é muito importante, já citei aí os minérios. Também tem ouro, tá? Inclusive, a colonização australiana começa de fato quando se descobre ouro lá. Porque até então, a gente sempre escuta dizer isso, a Austrália era uma colônia penal da Inglaterra. As pessoas que não podiam cumprir pena ou por qualquer razão estavam sendo exiladas, expulsas da Inglaterra e do Reino Unido, eram mandadas para a Austrália, certo? Então lá era uma região de desterrados, né? Pessoas expulsas, né? Uma colônia penal. Mas quando encontra ouro, essa realidade muda porque as pessoas vão lá buscar o ouro, né? Vamos falar então da economia. Então temos essas commodities. Outra commodity é a exportação de carne, tá? Tem uma cultura muito séria de pecuária. Lã, isso mais na Nova Zelândia, onde tem uma criação de ovinos muito tradicional também, e o turismo, que vale um pouco para as duas, né? Mas é aquele turismo que a gente conhece de turismo radical, que é praticar esportes radicais, aquela coisa que a gente tá... Você já conhece, né? Falar de bungee jump, daqueles territórios super bonitos, né? Daqueles... vocês sabem, vocês já devem ter visto. É bem da hora, né? Outra coisa que eu acabei não colocando aqui, mas lembrei agora, é a questão da diversidade biológica, né? Biodiversidade de animais também, né? Tem todo aquele ecossistema muito único por uma razão, né? A Austrália e a Oceania como um todo, pelo fato de estar isolada do resto do planeta, de certa forma, isolada fisicamente, ela conservou uma diversidade muito distinta. Não é porque lá nós temos os bichos estranhos, nós temos a equidna, o ornitorrinco, o canguru, certo? O koala, são todos animais que são endêmicos daquela região. Seguiram um processo de evolução distinto do resto do planeta por estar isolado, certo? Então, tem essa diversidade. Coloquei aqui um mapa com a divisão política da Austrália, tá? Destaquei aqui embaixo essas 3 cidades, Canberra, Sydney e Melbourne, que são as principais cidades, certo, da Austrália. Vamos localizá-los no mapa. Olha só, Canberra ao contrário do que muita gente pensa, né? Canberra é a capital da Austrália. Assim como muita gente pensa que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro ou São Paulo, na verdade é Brasília. Aqui, Canberra é a capital. Inclusive, eu não sei agora se eu escrevi errado ou se o mapa ou se as duas são escritas certas, com M ou N, né? Canberra. Mas, enfim, tá feito aí o questionamento. Vamos identificar aqui, ó. Canberra e Sydney. Sydney está localizada aqui, Canberra também e Melbourne também. Então, vocês constatam que a costa leste é a principal área mais povoada do país, né? Como vocês podem constatar. O outro lado, e principalmente o interior, é o que a gente chama de vazio demográfico. Falta gente, não é à toa que Nova Zelândia, Austrália recebem muitos imigrantes, certo? Inclusive, uma das grandes críticas que faz esse país é porque eles aceitam imigrantes brancos, né? De um racismo muito latente. O racismo na Austrália é bem real, e é isso que eu estou apontando aqui é muito sério, porque realmente você é aceito lá se você for branco. Se você quer imigrar para a Austrália, tudo bem, seja branco. Simples assim. Certo? Estão localizados, então, nessa região aqui, nessa região da costa leste australiana. Antes, aqui se forma um deserto, né, que são a região chamada de Outback, também pela formação de um maciço cristalino que está localizado aqui, certo?
funciona como uma barreira física que impede a passagem dos ventos úmidos vindos do oceano, tá? Vamos para o clima, que eu acho que é um momento legal da gente dar bastante foco, inclusive porque vai se relacionar com o tema inicial da aula, que são os incêndios florestais. O clima na Austrália está subdividido aí dessa forma que a gente está vendo no nosso mapa aqui, que inclusive foi retirado num livro do ângulo, que foi o livro que eu estudei. Certo? Eu caracterizei aqui do lado para a gente, de maneira bem objetiva e simples, que era a maneira que eu tinha decorado na época minha de vestibular, era assim que eu escrevia, de forma bem singela. Eu identifico, tanto da forma que eu identifiquei em duas linhas, né? Eu identifico vegetação e também identifico o clima. Então, bacana. Vamos identificar aqui o clima mediterrâneo nessa porção sul aqui, certo? O Mediterrâneo, apesar de não estar no Mediterrâneo, a gente dá esse nome pela característica, que é o verão quente e o inverno seco. Nossa, o que eu falei? Apaga. Nossa, viajei aqui. Mediterrâneo, verão quente e seco, inverno frio e chuvoso, certo? E a vegetação são os maquis e garris. Essa vegetação e essa característica de clima está encontrada ali na região sul da Itália, na região sudeste da Espanha, certo? É o clima mediterrâneo. Na Grécia, Mediterrâneo, tudo bem? Por isso, esse nome. E aqui a gente identifica também na Austrália, tá? Esse mesmo clima, essa mesma dinâmica. Depois a gente tem o tropical, que é o que a gente conhece aqui no Brasil, que é o que predomina aqui no Brasil, que é o verão chuvoso e o inverno seco, então ali o contrário, e as florestas pluviais, que seria a floresta atlântica, é um exemplo dela, a Mata Atlântica é um exemplo delas, tá? O desértico, na região dos Outbacks, que é ali o interior mesmo, certo? O interior aqui. Pouquíssima chuva, e são as cistáceas, não sei por que está escrito isso, cactáceas e xerófitas, né? Então, é o cacto, sempre aquela formação de espinhos na folha, a folha modificada em espinhos, certo? Para reduzir o que a gente chama em biologia de transpiração foliar e evitar a abertura dos estômatos. Então, as folhas elas são modificadas em espinhos. Ó, interdisciplinaridade aqui, alto nível, gente. E o temperado, que são as 4 estações bem definidas. Então, no outono as folhas realmente caem, no inverno as temperaturas podem chegar abaixo de zero, tem essa amplitude térmica. Na primavera as árvores florescem, né? E a vegetação, nesse caso, são as florestas caducas. Caducas porque caem as folhas, né? E o meu professor, na época de ensino médio, falava para a gente sempre se lembrar de floresta caduca, e eu lembrava assim, né? De uma imagem aí do Central Park na sua cabeça. Aquilo lá é uma floresta caduca, tá? A gente encontra na região sudeste, que é a mais povoada da Austrália também, tá? Vamos analisar um climograma, que é uma coisa que, uma oportunidade que eu encontro, porque não importa, gente, vocês vão prestar os vestibulares e um climograma vai aparecer, tá? Ele pode aparecer na primeira fase ou na segunda fase, assim, é fundamental saber ver um climograma. Eu vou fazer aqui uma tentativa de explicar. Se vocês não entenderem, vocês precisam correr atrás, porque, isso vai cair, entendeu? Por mais que vocês estão querendo prestar vestibulares como o Unesp, o FUVEST, gente, sério, vocês precisam saber, sabe? É muito importante, não é difícil, às vezes, num primeiro momento, no contato com o gráfico, às vezes, se não está acostumado, a gente estranha mesmo. Gente, vamos atrás, tá? Bom, olha só, a gente identifica aqui as colunas fazendo a medida pluviométrica, né? Então, a quantidade de chuva naquele mês. Então, veja, não sei por que N, assim, né? Deveria ser January, deveria ser janeiro, mas enfim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Medindo a quantidade em milímetros cúbicos de água, certo? Eu estou apontando para a tela do computador, vocês não estão vendo. Vou fazer com o mouse. Então, aqui a gente vai avaliando aqui. Então, janeiro, fevereiro, março. E a quantidade de chuva. Medido aqui do lado
esquerdo, meu lado esquerdo de vocês, acho que também lado esquerdo, né? Medindo a quantidade de chuva em milímetros cúbicos, tá? A linha, que é a isoeta, linha que mede temperatura, certo? Está em Celsius aqui, apontando no lado direito. Então, também relativo a isso. Então, em janeiro, 24,4, em fevereiro, 23,9, certo? E a gente identifica isso dessa forma. Bom, aí, Perth é a cidade, Austrália. Você precisa saber que está no hemisfério sul. Então, veja, hemisfério sul, então o verão é no fim e começo do ano. E o inverno é no meio do ano. Vamos ver se isso é verdade? É verdade, olha só. Meio do ano, temperaturas mais baixas, olha só. Chegando aí quase a 10 graus, chegando a 13 graus, né? Chegando a 13 graus. Então, inverno no meio do ano. Se tivesse apagado aqui o nome da cidade, eu conseguiria te dizer em qual hemisfério essa cidade está. Interessante, não é mesmo? Mas vocês falam, muito legal. E a gente vê a concentração de chuva. E analisando o climograma, eu digo para vocês, sem olhar no mapa que indica os climas, qual é o clima dessa cidade. Querem ver? Vamos ver aqui. Então, no inverno, eu tenho uma concentração muito alta de chuva. E no verão, seco. Como vocês podem ver aqui, chovendo 7 milímetros, 12 milímetros. Ao passo que no outro, em junho, chove 192 milímetros, certo? Uma precipitação muito expressiva. Bom, gente, eu já falei para vocês nos slides anteriores, verão seco, inverno chuvoso, clima mediterrâneo. Vamos tirar a prova? Vamos encontrar essa cidade lá no nosso mapa. Pente, não sei. Pente, né? Aqui na costa oeste. Vamos ver se é Mediterrâneo. Então, ó, vamos analisar aqui. Ó. Tá, por aqui assim, né? Ó, por aqui assim, por aqui assim. Então, por aqui assim. De fato, Mediterrâneo, né? Então, essa análise, e aí vocês vão fazer análise, vão fazer exercício de climograma. Vocês vão encontrar uma variedade gigantesca. Tem climograma de tropical, de equatorial, de semiárido e tal. Não cabe aqui fazer, eu estou fazendo mais essa interpretação inicial para vocês aprenderem, mas eu acho que se você não sabe, vai atrás, tá? Muito importante. Um esclarecimento a respeito, isso é uma aposta, tá? Que meu professor de cursinho fazia, não rolou, às vezes rola agora, então eu vou fazer com vocês. A gente tem uma formação naquela região do Outback, que é a do interior da Austrália, a gente tem essa formação do que a gente chama de planaltos residuais. São planaltos muito antigos que já foram tão desgastados que não sobra quase nada, né? Fica ali uma elevação, mas um pouco pequena em termos geográficos, né? Vamos dizer, mas que chama a atenção. Então veja aí um Outback de verdade, o Outback marca. Vocês identificam a semelhança? Né? São planaltos residuais, que pode cair no seu vestibular. Vai ser bem da hora se cair. Vocês vão acertar, vocês vão lembrar de mim. Eu espero. Vamos entrar, então, de fato, no tema da aula agora. Agora entrando no tema da aula mesmo. Certo? Perdão. Vou voltar aqui. Vamos entrar, então, na aula. A aula vai começar. Olá, pessoal. Vamos iniciar a aula 7. Certo? Vamos começar, então, a falar dos incêndios na Austrália. Pessoal, vamos lá. Trago aqui uma manchete, se não me engano, da Folha de São Paulo, dizendo que 1 bilhão de animais já tinham sido mortos no incêndio da Austrália, que começaram no fim do ano passado, ali perto de setembro, né? Nem é tão fim do ano. É fim do ano, setembro. E foram acabar em fevereiro de 2020. Mas olha que engraçado, né? Pega meio que uma estação do ano, né? Pega ali 2 estações do ano. Verão, pô. O verão, pega o verão. O verão que a gente aprendeu que no clima mediterrâneo é seco e favorece. É seco e favorece esses incêndios. É uma floresta seca com temperaturas que podem bater 40 graus, horas, né? Eu trago esse mapa aqui, se não me engano, na BBC, que
mostra as regiões principais focos. E observe que a região mais atingida é a região leste, que ao mesmo tempo, e a nossa cidade aqui, Tene, né, também, né, bastante atingida, né, tem aqui foco vermelhinho, vários focos vermelhinhos bem ali na região, que é uma região o quê, pessoal? Vamos lembrar, mediterrânea, certo? E Sydney aqui, que é não é a capital, né, mas é uma cidade muito importante, vamos dizer assim. Melbourne também, olha só, região muito atingida, região com população. Vocês sabem, um incêndio florestal, ele causa problemas respiratórios na população. Acho que 26 pessoas morreram nesses episódios de incêndio, certo? Então, é toda uma situação bem complicada, certo? Sem contar a perda biológica, né? Os bichinhos que morreram. Eu ia pôr foto de um bichinho aqui, um cavalo correndo, esqueci de pôr. Tudo bem, detalhe. Mas eu tentei traçar um paralelo aqui que eu achava interessante. Primeiro, eu lendo as notícias, eu encontrei essas duas notícias da BBC. Uma chamou bastante atenção para fazer tração, às vezes com sociologia, ou até com geografia mesmo. O fato dos aborígenes, que são a população nativa da Oceania e em especial da Austrália, né, aborígenes, porque na Nova Zelândia também existe a população nativa, que são os maoris, certo? Mas os aborígenes, eles têm a técnica de queimar a própria floresta em um caráter quase que preventivo, porque eles promovendo a queimada, eles controlam, certo? Porque nessas florestas tropicais, nas florestas tropicais que tem características similares às do Cerrado, por exemplo, vamos dizer, próximas às do Cerrado, da savana, os incêndios florestais, eles são comuns. A floresta, ela evolui convivendo com esses incêndios. O Cerrado brasileiro queima, certo? É natural isso. O que não é natural como eu vou falar na próxima notícia, os incêndios na Amazônia. Mas na Austrália, então, em algumas regiões, os incêndios eles são normais. E os indígenas sabiam disso, já há milhares de anos aprenderam com isso. Então, eles promoviam, quando eram donos dessas terras, antes de serem roubados, promoviam esses incêndios. Dessa forma, prevenindo o alastramento desses incêndios, uma vez que eles eram controlados. O outro aspecto importante, agora na segunda notícia, é diferenciar esses dois incêndios. Porque na mesma época estava tendo incêndio na Amazônia. Mas a Amazônia não é uma floresta como o Cerrado, como a australiana. É uma floresta latifoliada úmida, equatorial. É uma que está úmida sempre, o tempo todo. Se vocês analisassem o climograma de Manaus, por exemplo, vocês iam ver que os índices pluviométricos, que são as barrinhas azuis, elas iam estar altas, acima de 100 milímetros, todos os meses, porque a chuva é constante, né? Então, essa é a diferença. Na Amazônia, o incêndio é provocado, é um incêndio criminoso, é um incêndio criminoso com a intenção de ocupar essa terra devastada, certo? Na Austrália, não necessariamente, estou dizendo que não possa haver também, né? Mas seria, no mínimo, essa conjunção de dois fatores. Certo? No Brasil, não. No Brasil são pessoas botando fogo, porque a floresta amazônica não queima, não existe essa possibilidade, é uma floresta perene, tá? Acredito que o mais importante que a gente tinha para falar eram essas notícias, eram esses conteúdos. Eu espero que tenha ficado claro. Saibam que meu WhatsApp vai estar sempre aberto para vocês podem me mandar. Acho que por hoje era isso que nós tínhamos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E fiquem bem. Espero que a gente consiga... Bom, eu fiquei sabendo que talvez o Enem seja adiado hoje. Hoje parece que houve uma notícia dizendo que o Senado aprovou. Eu acredito que a adiação ela vai ser boa, né? Eu não sei se ela não vai sanar, né, o ano que a gente perdeu, mas ela vai, acredito que, dar melhores condições para que vocês façam um vestibular. Mas não sei, porque o ano, querendo ou não, ele foi EAD, né? Por mais que eles adiem para o dia 31 de dezembro, vocês vão ter algum tipo de malefício, sei lá, vão ter se atrapalhado, porque é um EAD. Os professores se esforçam, vocês se esforçam, mas não é a mesma coisa.
Mas enfim, mas eu acredito que adiar seja uma saída. É alguma coisa que eles vão estar fazendo, né? Longe de ser o bastante, longe de ser bom. Mas enfim. Bom, estou à disposição. Fiquem bem. Hoje nós não temos charge. Eu pensei em fazer exercício, mas o exercício fica sendo vocês treinarem climograma. Fiquem bem e até a próxima aula. Beijão.